Olá, bem-vindo a mais um episódio dessa nova temporada do programa Liderança em Pauta. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber Ricardo Voltolini. A honra é minha. Gente, o Ricardo ele é o fundador da consultoria Ideia Sustentável e o idealizador da plataforma Liderança com Valores, o maior movimento de liderança sustentável do Brasil. Eu imagino que tenha sido uma honra para você chegar nesse patamar da plataforma, né? Não é para qualquer um conseguir isso, não é não? Foi trabalhoso. Foi trabalhoso porque quando a gente começou com a plataforma, o tema ainda não tinha a força que tem hoje. Então a plataforma nasce do meu primeiro livro chamado Conversas com Líderes Sustentáveis, que é de 2011. Então ela tem 12 anos. Manter é mais complexo do que criar, né? Manter um movimento que todo ano reúne líderes para discutir, contar suas histórias de transformação. É um desafio sempre, mas é um desafio prazeroso. Agora, já que você já está nessa estrada, né, há tanto tempo de escrever, criar, a gente sempre gosta aqui no nosso programa de começar fazendo uma provocação sobre propósito de vida, sua missão na Terra. Eu não acredito que a gente venha na vida a passeio, né? Então, Ricardo, conta pra gente, o que você acha que é o seu propósito no mundo? É sempre uma boa pergunta, né? De difícil resposta, mas eu tenho refletido mais sobre essa proposta de vida nos últimos anos. Eu acho que eu vim para tentar transformar as empresas em lugares melhores para se estar, se viver. E eu acho que quando as empresas estão melhores, ou quando elas são melhores para o mundo, os resultados são também melhores para o mundo. Então eu brinco dizendo, eu tenho 400 clientes ao longo da história da Ideia Sustentável, mas eu só penso em um desses clientes, que é o meu neto Lorenzo, de 7 anos. É para ele que eu quero deixar o meu legado, e o meu legado é o legado da transformação. Muito legal, muito legal. E você estava contando um pouco, né, do que foi a sua história, 2011, o livro que você escreveu, né? Cara, você já está falando aí de sustentabilidade. Você é um dos ícones no tema, né? No mercado de trabalho brasileiro, né? Desde o final da década de 90, quer dizer, lá se vão 25 anos, né? Que você está na estrada. Hoje o tema está onipresente em tudo que é congresso, curso, pauta, agenda, né? Mas nem sempre foi assim, né? Como é que era falar desse tema, sustentabilidade? Na época eu acho até que a gente usava mais sustentabilidade. ESG é umas letrinhas que a gente usa mais nos tempos modernos. Mas como era falar sobre sustentabilidade há 25 anos atrás? O que aconteciam de barreiras e como que se fazia para superar essas barreiras? Essa é uma pergunta ótima, né? Raramente eu respondo a ela, porque o tempo vai passando e as pessoas acham que sempre foi assim, sempre foi um tema em alta. Quando eu comecei, na verdade, nem se falava em sustentabilidade. A gente falava em responsabilidade social, que era o primeiro movimento de empresas olhando para a responsabilidade para além do lucro, além do negócio. Isso tem a ver com a criação do Instituto Ethos, 1998. É justamente o ano que eu começo a discutir. Então, veja, nessa época eu brinco, não havia clientes. A gente tinha que formar o cliente, né? Então, eu lembro os meus primeiros 2 clientes, Banco Real e Natura, eram clientes provocativos, porque eram os únicos. Então, eram empresas que estavam olhando à frente, que tinham uma projeção visionária do que seria o futuro para empresas e trabalhavam nessa perspectiva. Então, eu devo muito a Guilherme Perão Leal, da Natura, e a Fábio Barbosa, do Banco Real, estar aqui hoje, porque foram os primeiros grandes desafios profissionais, né? Olhar para aquela realidade, pensar como resolver. Não havia parâmetro também, não havia exemplo, não havia benchmarking. Então, você não podia olhar para o lado e falar, bom, eu, empresa, quero ser mais sustentável, qual é o meu benchmarking? Ou era a Natura, ou era Banco Real. E foi mesmo, né? Quem está na estrada, tipo eu também há muito tempo nesse mundo corporativo, sempre foram 2 referências. E você já falou, né? Talvez a
barreira que você enfrentou foi essa, né? De você ter visto clientes que nem sabiam o que era o tema, até onde poderiam ir. Então, você tinha que formar um cliente. Formar o cliente, convencer. Você imagina, hoje ainda é complexo convencer um CFO. Você imagina a época, né? Nossa. Os CFOs ouviam o que eu dizia, achavam ótimo, mas viviam como um poeta, um romântico, um abraçador de árvores. Eu lembro bem que um CFO muito amigo meu me disse: Ricardo, é ótimo o que você diz, mas o dia que você me mostrar como se ganha dinheiro com isso, talvez eu leve a sério. Então, era muito complexo, parecia uma pregação um pouco mítica, né? Um pouco messiânica. Não parecia muito ter a ver com a lógica de negócio. Mas o tempo, felizmente, mostrou que a gente estava certo naquele momento. E, na verdade, assim, CFO, e eu falo porque já fui durante uma parte da minha carreira CFO, é mais fácil você convencer eles pelo que é o risco. Então, assim, não sei se eu vou te falar como você vai ganhar dinheiro, mas eu vou te garantir que você não vai perder dinheiro. Porque o mundo mudou muito, né? Mudou. Eu lembro que o CFO dizia assim: a hora que o consumidor estiver disposto a pagar o custo diferencial da sustentabilidade, aí talvez eu comece a pensar que vale a pena. Eu acho que esses mitos todos vêm caindo. Sim. E o ESG trouxe uma nova lógica. Hoje os CFOs gostam muito de ESG, porque tem uma lógica financeira. Né? Hoje você consegue, com os bonds, né? Os Sustainability Linked Bonds, os Green Bonds, você consegue transformar uma dívida em negócio. Isso. Né? Condicionando a dívida ao cumprimento de metas sociais e ambientais. Isso faz todo sentido para o financeiro, porque, na verdade, ele ganha um prêmio quando a empresa consegue cumprir determinadas metas de E e de S. Então, eu acho que o ESG, sem dúvida nenhuma, ele trouxe uma aceleração importante para esse debate, mas colocou esse debate num campo de possibilidades novas. A primeira e mais importante, a lógica financeira ganhou poder, ganhou força, e ela não existia antes. Era mais difícil provar que ações de sustentabilidade geravam um valor econômico para o negócio. Né? Havia uma consciência de que gerava boa reputação, reputação é importante, gerava bom ambiente de relacionamento com stakeholders, isso também é bom para o negócio, mas não havia uma conjugação clara, uma conexão clara de ESG e resultado de negócio, e valor de negócio. Hoje isso está mais claro e, portanto, essa, para mim, é a grande contribuição desses tempos de ESG. E, no fundo, eu acho que no mundo corporativo, o argumento financeiro ele vai estar sempre vindo para a mesa, de fato. E eu acho que a maneira como o tema foi crescendo trouxe isso para a pauta. Né? Eu costumo dizer, né, quando a gente fala, não na palavra sustentabilidade, mas as 3 letrinhas, né, o acrônimo é ESG, eu costumo dizer que sem G não tem SG, que o G é a base de tudo, né? Mas o que você acha? Você vê, como você vê essa frase, né? Sem G não tem SG? Você acha que os 3 são importantes? Tem uma das letrinhas tem que vir primeiro? Como que a gente resolve isso? Eu acho que o segredo do ESG está justamente no equilíbrio. Né? Então, na verdade, eu acho que sem G não tem SG, sem E não tem ESG, sem S não tem ESG. O que a gente pode fortalecer nos debates é, em determinados setores, o G está mais consolidado do que em outros. Para algumas empresas ele é mais forte, porque são empresas que, por exemplo, de capital aberto, em que o G já é uma força motriz. Né? Agora, é importante a gente entender, o debate do E é um debate relativamente novo, com o grande vetor das mudanças do clima puxando. E o debate de S para um país como o Brasil é absolutamente relevante. Então, se a gente for importar o jeito de olhar ESG a partir de uma ótica europeia ou americana, a gente vai deixar de lado o S. Vai se concentrar apenas no público interno, nos colaboradores, no seu desenvolvimento, na diversidade e inclusão, mas vai esquecer do nosso entorno. Então, no Brasil, eu acho que o S tem um peso fundamental e as empresas não podem se descuidar
do chamado investimento social privado ou da melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão nas suas áreas de atuação, nas áreas em que a empresa tem as suas sedes ou no país todo, quando uma empresa não tem um local definido, mas vende serviço para o Brasil inteiro. Então é importante, né? Você sabe que isso que você está falando, Votolini, é algo que eu ainda vejo, né? Dou muitas aulas, cursos, participo. E eu vejo ainda, assim, eu vejo que, talvez pela mídia, pelo fato de todo mundo entender que vivemos todos num único planeta, né? E não tem planeta B, eu vejo que realmente assim todo mundo está encarando isso como uma responsabilidade nos seus negócios e a legislação ela vem forçando essa direção, falando mais do nosso mundo corporativo, né? Uhum. Mas o S, eu ainda vejo pessoas falando assim, não, peraí, até onde vai a responsabilidade da empresa? Só até aqui, em termos da desigualdade social, alguma coisa no seu entorno, né, de onde está localizada a empresa. A partir daqui não é mais papel da empresa, é um papel do Estado, né? Eu concordo com você que eu acho que o tema S, o S, ele tem menos consenso até onde vai o papel de cada um. Eu vejo ainda muitas empresas na dúvida, mas o meu setor ele não tem tanta presença de mulher, então a gente também não pode reinventar a roda. Eu vejo que o S ainda é mais controverso, mas não deveria ser, porque, no fundo, acho que o S, para o Brasil, a desigualdade social é o problema. Na Europa, que você falou, eu acho que eles têm um problema no S, que é a visão mesmo das movimentações, refugiados, etc., né? Que isso traz também impactos sociais relevantes para eles, né? Mas, enfim, é isso, é cuidar das 3 letrinhas, então, né? Juntas. Muito bem, muito bem. Eu vi que você falou sobre a visão da importância no ESG, né? O fato de que a dimensão financeira, que normalmente passa também por indicadores, medições, ele ganhou uma relevância. Mas tem alguns temas que, a meu ver, a gente ainda discute de uma maneira mais superficial do que deveria, né? Por exemplo, transição energética, né? A gente vê muita frase de impacto sendo colocado na mídia, mas, no fundo, carro elétrico é ótimo, mas talvez não tenha sentido para a matriz energética brasileira, mas faça sentido diante da matriz energética europeia, né? Mas aí, às vezes, uma realidade de uma região do mundo vira realidade para outra, e o que parece é que as pessoas não analisam o tema transição energética de uma maneira mais estruturada, com indicadores, com números, fazendo talvez a conta do que é o berço até o túmulo, para a gente ver o quanto existe de geração, emissão de CO2 em todo o processo de uma cadeia produtiva, né? Eu não sei, eu queria ouvir sua opinião sobre temas como esse, da transição energética, que muitas vezes não tem essa estruturação em indicadores. E o que você vê? Você vê que é assim mesmo? Tem que acontecer, porque, afinal, é melhor falar do tema, mesmo que errado, do que não falar. É melhor o feito do que o perfeito. Deixa que, com o tempo, os indicadores vão aparecer e vai mudar um pouco. Ou você acha que é abominável mesmo a gente ter temas que ganham, talvez, algo como uma realidade que, de fato, não é exato o que está sendo dito? Eu entendo a sua pergunta e eu acho que ela é importante por várias razões. A primeira a gente precisa estabelecer o debate. O debate não existia até algum tempo atrás. Quando a gente fala em transição energética, eu vejo uma batalha de dados, mas também de narrativas. Isso. As narrativas defendem interesses. Os dados estão aí para a gente estudar e analisar. Então, vou pegar um exemplo que você trouxe. Tem vários estudos comprovando que, antes do carro elétrico, o híbrido é uma solução melhor para a realidade brasileira, considerando que a nossa matriz é mais limpa, muito mais limpa do que a média global, e considerando que somos produtores de bioetanol. E já temos um bioetanol de segunda geração sendo exportado, a premium price. Então, o Brasil é altamente competitivo e é óbvio que isso incomoda. Então, nós estamos voltando à batalha dos interesses. Né?
Então, quem traz o interesse de fora, vamos eletrificar a frota. Os mesmos estudos mostram que o ideal é eletrificar a frota de transporte coletivo antes. Isso. Né? E dar o tempo da gente ter a estrutura necessária de abastecimento dos carros elétricos, até a estrutura necessária de manutenção, de equipamentos, de bateria, de retenção de energia. Mas é um debate que está aí. E eu acho importante que ele, pelo menos, esteja, porque ele nos leva a discutir. Então, esse debate, por exemplo, do carro elétrico, eu faço com motorista de Uber. Então, até o motorista de Uber já começa a discutir se a opção elétrica híbrida é melhor. Olha que interessante. Isso é bom. Mas também, quando a gente pensa em Brasil, por que incomoda tanto quando a gente faz a discussão no Brasil? Porque o Brasil é o maior player de energias renováveis do planeta. É isso aí. Só você imaginar que não se produziu nada de hidrogênio verde no Ceará e já vendemos tudo. Então, isso mostra qual é a nossa capacidade, né? Então, com infraestrutura, com política pública, com incentivo adequado, com sistema de recompensa adequado, com legislação adequada, a gente vai dar um salto e será certamente um player global na transição energética, porque a gente tem todas as formas de energia que hoje são valorizadas no mundo. Então, a gente tem que sempre olhar para o que é dado e o que é narrativa. A narrativa defende interesses. É a mesma discussão da onda anti-ESG nos Estados Unidos. Isso. Ela é uma narrativa dos republicanos, especialmente dos estados produtores de petróleo, resistentes à ideia de que o mundo caminha para não ter o petróleo mais como principal fonte energética. Então, é importante, quando se diz ESG está sob discussão, não, o ESG está sob discussão para aqueles que estão com dificuldade de se adaptar ao mundo que vem pela frente. Né? Porque ESG, a rigor, é bom para todo mundo. Né? É bom para a humanidade, né? É bom para as pessoas, é bom para as empresas, é bom para o planeta. Para o planeta. Então, assim, por que uma ideia tão boa deveria ter uma onda anti? Né? Então, a onda anti, na verdade, é a defesa de interesses hoje, que são interesses já decadentes, né? Interesses que não encontrarão mais no futuro nenhuma aderência. Então, e essa discussão vem muito ao Brasil, porque o Brasil tem hoje uma posição importante nesta discussão globalmente, né? Por conta do nosso patrimônio natural, mas, sobretudo, porque o Brasil é muito forte nas soluções, na construção de soluções. Né? Os nossos embaixadores nas últimas COPs tiveram um papel decisivo, costurando acordos, propondo soluções. Então, o Brasil é realmente um player importante. E o pior é isso, né? A gente sabe que dentro de um mundo com grupos de interesse de determinadas regiões, todo mundo quer que continue a situação no status quo. O new kid on the block, né? Alguém que aparece novo, trazendo provocações, uma forma diferente de pensar, normalmente a tendência é querer deixar de lado. Isso, inclusive, muitas vezes acaba também por interesses diversos, fazendo com que o Brasil tenha uma fama lá fora bem diferente do que é a sua realidade dentro. Né? É verdade. Então, e isso também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo falar, Ricardo, que uma das habilidades, você que trabalha com liderança sustentável, né, e está lá na propagação da plataforma, eu vejo muito líder, né, e ser humano com pouco pensamento crítico. E o pensamento crítico vai não só alinhado com tudo que você trouxe no seu comentário, como também com o fato da gente não comer qualquer coisa que a gente ouve. Né? Porque isso aí, não comer tudo que a gente ouve, me faz pensar no tal do greenwashing, né? Que a gente sabe que tem muita empresa que, no final das contas, para fora, se coloca, né, como sendo pró-sustentabilidade, um exemplo, mas, na verdade, internamente, não é exatamente isso verdade na forma como as decisões são tomadas ou priorizadas, e às vezes até oferecendo um ambiente tóxico, né, para os seus funcionários, o que é totalmente não sustentável. Sem dúvida, sem dúvida. Sei lá, alguma ideia de como combater, como fiscalizar essa dicotomia ou essa
essa realidade que não deveria ocorrer, né? De que você fala uma coisa e faz outra? Olha, eu não sei, fiscalizar, eu acho que até os órgãos reguladores do mercado financeiro estão buscando caminhos para isso. Fato. Mas uma questão importante, eu acho que está na origem dessa discussão, é que quando uma empresa toma uma decisão e dá os primeiros passos na direção de ser mais ESG, ela está lidando com uma possível futura crise de walk the talk. E para mim isso é fundamental hoje, entender que as novas gerações são fiscalizadoras de walk the talk. Muito bom ponto. As novas gerações não aceitam mais discurso mentiroso. Como elas punem? Elas punem deixando de trabalhar nessas empresas. É isso. Eu não vou citar nomes, porque não é o caso, mas eu trabalho com grupos de mentorado, jovens trainees de empresas. O meu trabalho é prepará-los para as questões de ESG. Sim. A empresa me paga para isso. Certo. Eu vou lá e treino e desenvolvo essas pessoas. Recentemente teve o caso de uma moça, uma física, uma moça formada em física, nuclear, preparadíssima, negra, um gênio, uma pessoa absolutamente fora da curva, num grupo de 60 trainees de uma grande empresa. Dessas empresas que pagam salários iniciais altíssimos. Sim. E têm promessas de carreira fantásticas, do ponto de vista econômico. Durante o treinamento, durante o processo, essa moça me procura e diz: Ricardo, eu vou deixar o programa de trainee. Eu disse: opa, por quê? Qual a razão? Na verdade, assim, eu não venho buscar salário, eu não venho buscar pacote de benefícios. Eu venho trabalhar num lugar que me fortaleça significados. E para mim é importante o discurso e a prática andarem juntos. Então não adianta essa empresa dizer para mim que ela tem uma política de diversidade e inclusão, mas eu, mulher negra, não estou sentindo isso. Não sinto acolhimento, não sinto respeito. Não sinto respeito às minhas ideias. Raramente eu sou ouvida. Essa é uma forma de greenwashing, concorda? Que eu estou vendendo ao mercado uma imagem de uma empresa diversa e inclusiva, nota AAA no tema. Mas na vida real não é. Integrando todos os ratings e rankings do tema, e na vida real as pessoas não percebem assim. Isso vai acontecer com mudanças do clima, com voluntariado, com investimento na comunidade, vai acontecer com direitos humanos na cadeia de valor, com todos os temas de ESG. Sim. E quando as pessoas percebem que não há uma correspondência entre o que se diz e o que se faz, esta nova geração que vem com um chip pró-sustentabilidade vai mudar, vai para outro lugar. Ela não vai insistir naquela empresa. Ela vai buscar uma empresa, ainda que ganhando menos. Olha que interessante, porque não é um valor absoluto o salário. Ainda que ganhando menos, essa pessoa vai buscar um lugar onde ela encontre o seu propósito pessoal, onde ela tem uma carreira chamada de impacto. Sim. A carreira dela sirva para mudar algo ou transformar. Então, eu acho que começa por aí. Uma empresa que insista em greenwashing, ela vai ser punida primeiro pelos mais próximos, colaboradores e comunidades. Mas eu posso fazer uma ponderação? Claro. E aí, assim, a gente está falando aqui no campo mais conceitual, né? Sem falar o nome da empresa em si, mas o que eu vejo muitas vezes é que a empresa ela escreve no papel, é como cultura e valores. Você escreve no papel aquilo, mas aquilo ainda não é exatamente uma realidade. Todo o processo de transformação cultural que você já viveu, eu já vivi, com certeza é isso. A gente fala, a gente quer ir daqui para lá. E o que você escreve na parede de novos valores, valores em transformação, jeito de ser e fazer, às vezes não está totalmente aderente. E trazer essas pessoas é uma maneira de ter um elemento dentro de casa que vá provocar para que aquilo que a pessoa até pensou que já ia chegar e encontrar, na verdade, aquela pessoa seja o elemento de transformação. O que eu acho que é a ponderação aí é a forma como a empresa se coloca para fora. Porque uma coisa é dizer, olha, a gente tem isso, mas só para ter certeza. Não é que já está tudo implantado, a gente está na jornada, está no caminho. Talvez isso alinhasse mais a expectativa dessa jovem que veio.
né? Talvez. Porque aí a pessoa entende o seguinte, ó, você está vindo, mas não vai estar tudo pronto. Você está vindo... E do trainee, normalmente, se espera isso, né? Assim, Que você está vindo e você é o elemento que vai ajudar a gente na mudança. E a real, aí vem a ponderação. Eu vejo que os jovens, eles estão mesmo assim, pô, eu não encontrei aqui, vou para outro lugar. Mas aí vem o papel dos mentores, né? De talvez virar e falar assim, ó, mas não desiste daqui, não. Aqui, assim, comparativamente com outros lugares, a gente olha a grama do vizinho, parece que é mais verde, mas no fundo aqui tem uma boa intenção. Ajuda a gente a transformar. Às vezes tem, às vezes é só greenwashing mesmo, eu concordo. Às vezes tem. Mas, por exemplo, nesse caso, o meu papel foi buscar a liderança imediata. Isso. E discutir com a liderança imediata. O que estava acontecendo? O que está faltando na conversa? Então, será que essa relação é tão horizontal? Será que a empresa está colocando, por exemplo, expor vulnerabilidade? Eu concordo. No meu tempo era fraqueza, hoje é virtude. Hoje é virtude. Né? Então, assim, expor a vulnerabilidade. Olha, estamos construindo a cultura. Estamos na jornada. Entendemos que não somos nota 10 mesmo, a gente tem questões para resolver. Mas faltou esse diálogo, a liderança não estava próxima. E eu tenho dito isso nas minhas palestras, escrito, falado em cursos. Eu não consigo enxergar mais uma empresa ESG sem liderança sustentável. Sustentável é o nome que eu dou, mas pode chamar de B, disruptiva, consciente. Sim. Os nomes variam. Né? Humanizada, regenerativa. Isso. Estamos falando de um novo tipo de liderança mais cuidadora, mais inclusiva, mais empática, mais transparente, e aí entra a vulnerabilidade, e mais ecocêntrica, que na hora de tomar decisões leva em conta os impactos dessas decisões de negócio para as pessoas e para o meio ambiente. Eu acho que as novas gerações estão esperando isso dos líderes. Excelente. Embora isso não esteja explícito, está implícito nas relações, que ao entrar numa empresa super ESG ou reconhecida no mercado, eu espero que eu vou encontrar lá um ambiente melhor, mais acolhedor, mais diverso, mais inclusivo, mais transparente, mais cuidador, mais empático. E não encontro. Quando não encontro, essa geração é muito rápida nas tomadas de decisão. Eles mudam, eles vão para um outro lugar, onde eles imaginam encontrar. Então, para mim, tem um esforço grande que não existe empresa ESG sem liderança sustentável e não existe liderança sustentável sem cultura orientada por valores. Esses valores eles só farão sentido se praticados e vividos. E eles precisam estar no dia a dia das relações. Eles precisam mediar as relações. Eles precisam realmente ser vividos e vivenciados por todos, e não só pendurados na parede. Essa é uma discussão antiga, certamente você já participou de várias construções de cultura organizacional. A diferença agora, me parece, com o ESG, é que quando eu estou falando de gente, quando eu estou falando de ética, quando eu estou falando de meio ambiente, de legado para o futuro, que são expressões que estão dentro desse universo, eu estou falando, sobretudo, de valores e valores humanos. Então, é bom a gente resgatar pensadores como Richard Barrett. Isso aí. Né? Por isso que eles estão em alta. Raj Sisodia, né? Porque eles estão olhando para este assunto há mais tempo, já identificaram o valor disso. Se pegar... O Barrett é um exemplo claro. Né? Aliás, o Barrett estava no Brasil, né? Estava no Brasil. Agora, nessa semana agora de final de outubro, tivemos o prazer de recebê-lo lá no IBGC. Um senhor maravilhoso. E isso você está falando dos valores, é isso, é o que gera a confiança. Exatamente, né? Que fortalece confiança. O Barrett já propunha isso no final do século passado. 25 anos atrás, é isso aí. E era um assunto que, assim, quais eram as empresas que aderiam? Normalmente as mais humanizadas ou com cultura mais orientada para valores. As mais pragmáticas achavam um tema místico, uma certa mistificação. O que está acontecendo agora está aumentando o espaço para esse debate. Né? Sabe o que ele falou nessa conversa que ele teve conosco lá no BGC? Que ele está sempre 25 anos à frente das discussões. Há 25 anos atrás se falava de valores quando ninguém falava. E agora ele está um profundo estudioso da alma.
e da transcendência. Eu vi também que você está curioso sobre Ken Wilber. Eu também estou curiosa sobre Ken Wilber, teoria integral, e fala muito sobre isso, né? Sobre o olho da alma, o olho da carne, o olho da mente. Exatamente. É muito interessante toda essa teoria. Eu acho que a gente está buscando respostas, todos nós. Estamos num movimento de autoconhecimento importante. Sim. Todo mundo que chegou no topo da pirâmide de Maslow está querendo trabalhar como forma de ser e estar no mundo. Isso. Normalmente não precisamos mais do trabalho para sobrevivência, isso, como a maioria das pessoas precisa ainda. Então, nosso papel é se autoconhecer para poder gerar legados mais fortes, mais sólidos e transformar nossa passagem numa passagem mais bacana para o planeta, para as pessoas. Então, é natural isso, que o movimento seja de busca de autoconhecimento e de entendimento das realidades a partir de outros olhares. Eu estou vendo uma discussão nova, que aqui no Brasil a primeira pessoa que eu ouvi falar foi a Marise Barbosa, quando ela estava na Amanco, né? Hoje ela é só conselheira, não é mais CEO. Sim, eu conheço a Marise. Marise, num evento nosso, ela chocou as pessoas da plataforma, no segundo ano da plataforma, ao pregar a importância do amor nas organizações. E ela dizia, eu sei exatamente que quando eu estou dizendo isso, tem um monte de gente que está me ouvindo agora, achando que é uma conversa boba, inocente, né, que não tem nada a ver com o mundo dos negócios. A gente já começa a ouvir mais gente falar de organizações amorosas, isso, né, que chegariam num estágio de respeito ao ser humano profundo. A gente caminha para isso, eu acho. Isso é parte da nossa evolução. Eu também acho. E acho que isso vai bater, né? A água bate assim no pescoço mais rapidamente das maiores empresas. Sim. Porque elas estão capital aberto, elas estão já com a sua governança e o próprio processo faz com que esse tema venha para a pauta. Nossa, que privilégio ouvir você falar isso, e isso tudo está registrado, né? Assim, nessa nossa gravação. Sensacional. Me conta uma coisa, Ricardo. Quando a gente fala da ONU, as 17 ODSs, né, a gente vê que algumas elas estão talvez evoluindo ou tendo um foco, né, maior e evoluindo mais rapidamente, e outras, como a própria desigualdade, talvez a gente não esteja vendo isso ocorrer. Né? Qual a sua visão sobre o tema? Você acha que é isso mesmo? Vai acontecer de ter algumas que andem mais, evoluam mais rapidamente que outras e está tudo bem? Você acha que pode ser feito algo para que a gente, e o quê, né? Para que a gente tenha todas as ODSs podendo caminhar no mundo, né? Nas empresas, enfim, nas sociedades, de uma maneira mais equânime, né? Ou seja, conjuntamente. O que você pensa sobre o tema? É um tema interessante para a gente refletir. Primeiro, assim, vamos pensar como foram criados os 17 ODS. Ótimo. Então, a Agenda 2030 ela é produto da reunião de diferentes países, olhando para os desafios, que seriam desafios a serem enfrentados pela humanidade se ela quiser ter um futuro de qualidade de vida, de bem-estar, né? Então, foi um mergulho profundo feito em cima desses temas. Como tudo que é costurado em consenso, isso levou anos, né? Ao final, chegamos à agenda, e a agenda traz 17 compromissos. Como a nossa agenda, que a gente marca os nossos compromissos do dia, do mês, do ano, a gente marca esperando cumprir, né? Sim. Então, a expectativa é cumprir esses objetivos, que são muito claros. Sim. Não só os 17, mas as 169 metas que estão debaixo. A questão é, por que não estamos cumprindo? Né? E aí eu tenho que recorrer ao Paul Polman, que é uma figura que eu acho que a gente precisa entender melhor, ler mais, compreender mais. O Paul Polman tem dito com todas as letras, não nos falta dinheiro, só para você ter uma ideia, há 130 trilhões circulando hoje em movimentos ou processos de ESG no planeta. Com 130 trilhões, economistas já
pensaram no passado, resolvemos o problema da desigualdade. 130 trilhões, não haveria fome mais. Sim. Todo mundo comeria, né? Então, assim, a questão é, o capitalismo está se repensando, os últimos fóruns econômicos mundiais têm trazido isso à tona. Sim. Ele está num divã, olhando para a perspectiva de que ele é um sistema que gera riqueza e grandes benesses para a humanidade. Imagino que ninguém queira abrir mão disso, né? Eu não quero, né? Sim. Mas também traz alguns impactos. E tem 3 deles que estão nos incomodando muito e que podem ser decisivos para o cumprimento ou não dos ODS, né? Na sua íntegra. Primeiro, mudanças do clima, nos nivela. Estamos todos sob risco. Todos. Ou resolvemos ou pereceremos. Os cientistas já dizem, não tem como não ultrapassar em 5 ou 6 anos o 1,5 graus Celsius. Não tem como. Então, teremos que já pensar na adaptação. A mitigação não será suficiente. Quem vai morrer primeiro? É um pouco disso. Os mais pobres. Sempre assim. E aí, o segundo ponto do capitalismo em revisão é geramos riqueza, mas não distribuímos de forma equânime. E isso prejudica, porque tem muita gente passando fome, muita gente sob risco ambiental, muita gente que não tem água para beber e tem que sair da sua região para ir para outra. Temos um mundo em guerra, 2 guerras importantes acontecendo, Sim. colocando em risco a paz e a democracia do planeta. Então, há muitos riscos para o cumprimento dos ODS. Segundo estudos aí recentes, não sei qual a precisão disso, mas fala-se em 15% de objetivos cumpridos. Ou seja, temos 85 pela frente, em 7 anos. Sendo muito realista, não cumpriremos. Não cumpriremos. Eu também Vários acho que deles não cumpriremos. Eu acho que ainda haverá fome, né? Ainda haverá sede. E aí, com o impacto das mudanças do clima, a gente vai ter problemas na produção agrícola. Queda de produtividade agrícola. Sim. Já está no cenário, inclusive, das grandes do agro brasileiro, né? É um dos grandes riscos colocados pelo Fórum Econômico Mundial e que já está no radar das agros brasileiras e do mundo, é óbvio. Então, assim, voltando ao Paul, né? Temos orçamento, temos tecnologia, não temos toda a tecnologia, mas a gente vai desenvolvendo. Mas já temos tecnologia para resolver boa parte dos ODS. O que falta, na verdade, é liderança. E os 3 pontos que você fala, né? A mudança climática. A mudança climática é um ponto, a desigualdade é um outro ponto, e o uso intensivo de recursos naturais, que estão em escassez. A questão água é a questão mais grosseira para a humanidade hoje. A gente está com um problema de água num país, que é o Brasil, é incrível que foi isso, vendida né? a ideia de que a água nunca faltaria para nós. E a gente está vivendo falta de água em vários lugares. É só olhar o que está acontecendo hoje no Rio Negro e ver os peixes morrendo pela queda do volume do rio. Um dos rios mais importantes do mundo, com menos volume. Esses impactos todos já estavam no script. Né? Não tem nenhuma novidade, os cientistas estão falando há bastante tempo. A gente passou um período muito grande de negar o cientista, de negacionismo da ciência do clima. E dos dados. E dos dados. Né? E pior ainda, no Brasil ainda tem gente negando. Né? Eu faço alguns eventos e, recentemente, eu fiz um evento em que teve um evento enorme para um público grande, mais de 5.000 pessoas. Eu fui vaiado, ouvi vaias a minha fala em 2 momentos, quando eu falei de ciência do clima e quando eu falei de gênero. Olha. É como se, naquele setor, as pessoas entendessem que não dá para discutir mulher trabalhando nesse setor. Isso é um absurdo. É isso. Foi o que eu falei, que aí a gente ainda vê. Mas, como eu digo, são as vaias que eu mais gosto de receber, porque eu sei exatamente de que lado eu estou. Né? E, falando disso, né, essa semana eu tive a oportunidade também de ouvir um outro cara que eu gosto muito, que é o Durval Jacinto, falando sobre inteligência artificial. E a gente estava exatamente falando sobre as dificuldades que determinados vieses, porque vamos combinar, quem vaiou tem, no mínimo, um viés inconsciente, no máximo, uma opinião equivocada. Machista, mesmo, misógino, né? Porque, assim, preconceituosa. Né? Independente do que seja, eu acho que
No tema inteligência artificial, a questão dos riscos, né, que a inteligência artificial traz, todas essas preocupações com as pessoas que geram a vaia, elas têm que ser observadas, né? Inteligência artificial, embora eu veja muitas pessoas, muitas empresas abordando o tema numa ótica de risco por conta de demissão, risco de descontinuidade do negócio, eu sempre gosto de pensar sobre oportunidades, né? Quando você ouve ou lê, estuda o tema inteligência artificial, que acho que todos nós estamos estudando, né? O que você vê que o tema pode ajudar em ESG? Né? O que são oportunidades, contribuições que a inteligência artificial pode trazer para a alavancagem ou evolução da sustentabilidade nas empresas, na sociedade, nos países? Eu vejo grandes contribuições. Uma contribuição importante hoje, né, por exemplo, o nosso agro, que é um agro extremamente exportador, responsável pelo melhor resultado da nossa balança econômica, absolutamente competente, absolutamente produtivo, um player global. Nós estamos sendo cobrados cada dia mais a fazer um rastreamento da cadeia de valor. Esse rastreamento da cadeia de valor, ele só é possível com inteligência artificial. Ou ele é melhor, ou ele é mais profundo, ele é mais preciso com inteligência artificial. Eu preciso hoje, para vender a carne do meu boi na Europa, eu preciso comprovar que esse boi não pastou numa área desmatada da Amazônia ou que a área de pasto não comprometeu a segurança alimentar. Né? Então, veja, hoje isso é uma regra para poder estar no mundo. O mundo contemporâneo, chamado civilizado, nos cobra esse tipo de atitude. Nos cobra que mantenhamos a floresta em pé, a Amazônia em pé. Manter a floresta em pé é um desafio. A gente começou a melhorar o nosso enfrentamento quando entrou a inteligência artificial, quando entraram os dados, quando entraram os satélites, quando entraram os grandes programas de observação da Amazônia 24 horas por dia, né? E trazendo a imagem das áreas devastadas. Eu acho que é impossível hoje a gente não pensar em inteligência artificial. É evidente que ela traz riscos também, e é óbvio, os riscos são conhecidos. Haverá substituição de trabalhos, né? Mas, veja, a gente já viveu esses momentos. Já. Em que a mecanização da agricultura substituiu o trabalho do boia fria. Mas, assim, aquele trabalho era um trabalho indigno, ele merecia ser substituído. Exatamente. Ele não era importante. Aquelas pessoas que eram boias frias foram buscar outras formas de renda, talvez muito mais dignas do que aquele trabalho que elas viviam. Se a gente pensar também o período de automação dos bancos, houve uma série de demissões também. Essas pessoas buscaram seus caminhos, foram estudar, foram para outros campos de trabalho. Nós, hoje, clientes, apreciamos a automação, né? Sim. A gente aprecia não ter que ir a um banco e poder resolver todas essas questões num app. Eu acho que o que vem pela frente ainda é muito incerto, acho que há incertezas. Incerteza, aliás, é um conceito deste tempo que a gente está vivendo. Então, a gente não tem certeza sobre nada, sobre nenhum futuro e sobre o tempo desse futuro, em que as coisas acontecerão. Agora, a inteligência artificial vai nos ajudar, penso eu, na descoberta de ativos da biodiversidade, na preservação de ecossistemas, em levar a informação consistente para um consumidor final praticar o consumo consciente. Né? Hoje muita gente reclama que gostaria de comprar um produto de uma empresa mais sustentável. Tá? As pesquisas mostram que o brasileiro tem esta vontade. Né? Sim. Agora, a questão é eu não tenho essa informação. Não sei se é. Tirando alguns setores, quando você vai numa fast fashion, você tem hoje empresas que têm lá etiquetas mostrando como essa roupa foi feita, ou os selos de orgânicos, os selos de natural. Tirando isso, você não sabe exatamente como aquele produto foi feito,
com que custo para a natureza e para as pessoas. Acho que a inteligência artificial vai juntar dados e vai ajudar a acelerar a disseminação deles. Exatamente. De forma mais precisa e mais consistente. Eu sou um apaixonado pelo tema. Eu acho que vai trazer grandes transformações para a humanidade, com os riscos todos já previstos, que terão que ser absorvidos pela sociedade. Mas que, como você falou, não é a primeira vez que a humanidade já viu isso. Não. É a transformação do vapor para a eletricidade, da eletricidade para a tecnologia, informática, informação. Enfim, e são esses ciclos mesmo. Acho que o grande, só para complementar, que acho que é uma ideia importante, não tenhamos medo da inteligência artificial, mas a gente precisa melhorar a qualidade da escola pública brasileira. Isso. Esse é um ponto. Se a gente não melhorar, a gente vai estar formando gerações que vão viver à margem de todas essas benesses. É isso. E aí, nada de cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Como a ONU sempre diz, o importante é não deixar ninguém para trás. Então, quando eu deixo de investir em educação de qualidade, eu estou deixando um monte de gente para trás nesse processo. E quando a gente deixa essas pessoas para trás, assim, a gente nunca falou sobre isso, eu e você fora daqui, mas eu vejo que as pessoas sem educação, elas não têm alternativa. E ao não ter alternativa, você sucumbe ao que alguém quer pagar por um trabalho uberizado, ou um trabalho... enfim, precarizado, em que você, enfim, faz uma rotina, às vezes, insalubre, e não tem outra alternativa diante da vida. E, no fundo, a educação é isso. E a gente passa a ter, muitas vezes, mortos-vivos, eu costumo dizer, zumbis, pessoas que caminham sem julgamento, sem pensamento crítico, sem opinião, porque exatamente estão à margem da educação e da formação necessária para ter um mínimo, né, de avaliação, julgamento sobre a própria vida. Em vez de ser manipulado por grupos de interesse, né? A gente já sabe que isso que é o importante. Ricardo, a gente está caminhando para o final, infelizmente, aqui da nossa conversa, super instrutiva, maravilhoso te ouvir. Muitas empresas, eu vejo que elas querem avançar de fato nessa questão do ESG, né? Mas, enfim, às vezes elas não sabem o caminho ou estão demorando, não sabem por onde começar. O que você recomendaria como um passo a passo, né? Que uma empresa pode estar adotando para ela conseguir fazer com que a estratégia ESG, as práticas ESG, a cultura, a forma de fazer com o cuidado da sustentabilidade, para que isso vire realidade? Vamos pegar o próprio conceito de ESG, né? Então, a gente fala ESG como uma empresa está endereçando e solucionando ou tentando solucionar os seus impactos ambientais, sociais e de governança. Começo do começo, quais são esses impactos? Certo. Né? Então, assim, tem muita empresa que acha que basta olhar para o que uma outra empresa bem-sucedida está fazendo e copiar. Não, cada empresa tem os seus impactos. Excelente. E os seus impactos são, além de muito peculiares do tipo de atividade que ela desenvolve, eles têm também o que a gente chama de materialidade. A materialidade é quão mais impactante e importante aquele tema é para aquela empresa em si, né? Então, a gestão hídrica vai ser um tema absolutamente material para uma empresa de saneamento, mas pode não ser para uma empresa de serviço. Sim. Né? Então, cada empresa vai ter que descobrir qual o impacto ambiental, social, de governança que tem mais importância, sob duas óticas. Primeiro é risco. Risco é sempre, se eu não resolver este impacto, corro algum risco para o futuro. Certo. E do ponto de vista de oportunidade, que é o tema, por exemplo, diversidade e inclusão. Para mim é tema de oportunidade, não é de risco. Sim. Não tem nenhuma empresa hoje, nenhum investidor cobrando que uma empresa investida tenha uma política de diversidade, mas eles sabem que uma empresa que não tiver está perdendo a oportunidade de ter os melhores talentos. Isso aí. Então, esse é o primeiro olhar. Identificou os impactos ambientais, sociais e de governança, desenvolver planos de ação. Então, como que eu quero resolver esse problema? Eu tenho que reduzir emissões?
Qual é o meu plano de ação? Ter um objetivo muito claro, uma meta muito clara e métricas que te ajudem a avaliar se você está evoluindo ou não. A rigor, tudo isso eu poderia dar um nome, que é uma estratégia de ESG. E poderia, além de dizer que para o mercado, uma evolução de ESG sobre o conceito de sustentabilidade é a inserção na estratégia de negócio. Tem que mudar a maneira de uma empresa pensar e fazer negócio a partir da ótica ambiental, social e de governança. O que o mercado olha não é se a empresa está resolvendo tudo, é como ela está se preparando, se ela já identificou esses temas e se ela tem planos de ação para esses temas, né? E aí vem os relatos, né, que vão informar ao mercado se a empresa está evoluindo ou não naqueles planos de ação. Então, por exemplo, a gente viu aqui no Brasil muitos problemas com empresas brasileiras relacionadas à chamada Meta Net Zero. Isso. Que é zerar emissões. Isso aí. O questionamento vem, primeiro, do uso de método não consagrado globalmente, e segundo, e aí podemos voltar àquele debate do greenwashing. Do greenwash. Teve gente que falou e não sabe nem como chegar lá. Teve gente que falou e não sabe como chegar, ou não fez o que deveria fazer, não fez a ou pesquisa. Subestimou as suas emissões Também é verdade. para poder ter um plano menos ambicioso e, portanto, menos custoso. Então, veja, é um passo a passo muito simples, mas a minha experiência de consultor me leva à seguinte conclusão dos últimos 4 anos. Aumentou significativamente o número de empresas procurando consultorias como a minha para estabelecer uma estratégia. Aumentou. Mas também eu vejo a maioria dessas empresas querendo fazer o mínimo e não o que tem que ser feito. E aí as discussões são as mais controversas e não temos recurso para fazer tudo agora. Ninguém cobra que se faça todo conjunto de medidas de um ano para o outro. Né? Mas você tem que ter uma estratégia. Isso você está falando é a vida como ela é. A vida como é. E é o que eu vejo nos conselhos também. Imagina. Os dilemas da velocidade com o qual você vai fazer transformações de maquinário, de processo produtivo, que muitas vezes vão emitir menos para chegar no net zero de fato em 2050. Né? E tem gente que, de modo muito perspicaz, usa a escassez de dados ou ainda a não comprovação científica de determinados métodos para dizer, bom, eu não vou fazer porque, olha, eu não sei se isso é o que eu tenho que fazer. Melhor esperar. Eu vejo muita procrastinação, muita. Fato. Então, assim, esse é o dia a dia, a vida como ela é. Não é tão glamurosa quanto aquelas matérias que saem dizendo que o profissional de ESG entra com um salário de 60 mil reais. Não eu nunca vi eu também não. Também não. Não desconheço um ser humano que entre ganhando isso no mercado de ESG. Mas tudo bem. O fato é, a vida como ela é cheia de trade-offs, ela é cheia de incertezas, ela é cheia de dilemas. E, às vezes, isso acontece em culturas de negócios já consolidadas. É isso mesmo. A gente tem lá exemplos de clientes muito bons, clientes excepcionais empresas, né, reconhecidas pela excepcionalidade, mas que têm dificuldade com sustentabilidade. Será que esse é o momento do trade-off? Não é ainda. Deixa eu esperar a hora. Não tem hora. Né? A urgência está colocada pela ciência do clima e pelas gerações de milênios que estão chegando ao poder. E, no final das contas, a gente sabe que, no fundo, você está falando da velocidade, né, de adoção. A gente já sabe que ela vai levar em conta o que é o pensamento, o mindset, a crença daquela empresa. Que pode ser, faz o mínimo, ou não, tenho que fazer porque meu concorrente está fazendo, ou seja, o guia não é eu, o guia é o outro. Ou tem gente que fala assim, não, gente, o meu papel social é esse, o meu papel como empresa é esse, tenho que fazer, que é quem faz por convicção.
Isso eu acho que ajuda muito na velocidade. Mas eu quero fazer uma brincadeirinha que é o seguinte. Ó, ele ajudou aqui, ele deu o passo a passo, falou direitinho. Mas eu costumo dizer que você não consegue ter coisas diferentes mantendo as mesmas conversas. Ou seja, diferentes conversas criam diferentes realidades. Então, talvez o passo número 1 para uma empresa que queira estar falando de uma maneira mais estruturada, séria, sobre o tema sustentabilidade ESG, é começar com traga alguém diferente para falar aqui para o meu time, para o dono da empresa. E aí está aqui Ricardo Voltolini, grande palestrante, vai poder criar um primeiro momento, talvez, de pensar sobre um tema de uma maneira ampla, estruturada, como vocês puderam ver aqui ele falando com a gente aqui no nosso programa, né? Sensacional. Ricardo, sempre a gente faz uma última pergunta que tem a ver com liderança para os nossos convidados. O que é ser um líder ESG para você? Essa é uma pergunta mais fácil de responder, porque eu estou estudando isso há 15 anos. Para mim, um líder ESG é um líder que tem 4 grandes características. Ele é um líder empático e cuidador, então ele se orienta pelo cuidado com o outro, seja o outro quem for, né? Próximo ou distante. Ele é, sobretudo, ético e muito transparente. Ele aceita a vulnerabilidade, convive bem com a vulnerabilidade e sabe estabelecer relações horizontais, honestas, sinceras e diretas. Ele é inclusivo no sentido de não tolerar a diversidade e inclusão, porque para a geração de baby boomers é um tema tolerável. Não, ele extrai riqueza da diversidade, das diferentes formas de ver, pensar um determinado negócio. E, por fim, um líder ecocêntrico, que, na hora de tomar uma decisão de negócio, pondera essa decisão a partir dos impactos que ela pode trazer para pessoas e meio ambiente. Nossa, é isso. Empático, transparente, inclusivo e ecocêntrico. Isso aí. É isso. Fácil de ser, né? É fácil de falar. É fácil de falar, mas é um trabalho. Você que está na jornada há muito tempo, como eu, assim, e você falou muito corretamente sobre o autoconhecimento. Às vezes a gente lê isso e pensa como é que a gente vai ser empático, transparente, inclusivo, ecocêntrico, e começa pelo autoconhecimento. Então, olha, eu nem tenho... autoconhecimento, né? É tudo. Eu nem tenho como te agradecer tudo que você compartilhou aqui. Foi fenomenal. Amei adorei demais. Também, adorei essa conversa, adorei o estilo direto e sincero e sem meias palavras, que é como eu acho que a gente tem que ser. É isso mesmo. É isso. Muito bom. Muito obrigada, querido. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, é isso aí. Falamos aqui com o Ricardo Voltolini. Se você gostou, entra, assiste de novo, compartilha com quem vocês quiserem, conteúdo fenomenal. Se inscreve no canal e clica no sininho para ser informado de todos os outros episódios que a gente vai ter por aqui. Até a próxima.